Estamos retornando com o programa De Olho na Comunidade nesta segunda-feira. Uma boa semana, uma boa noite. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Estamos recebendo hoje o secretário do Desenvolvimento Regional de Braço do Norte, o senhor Gelson Luiz Padilha. Secretário, com relação à rodovia municipal que liga Braço do Norte, que é o centro da cidade, até a comunidade do Pinheiral. A primeira etapa está pronta, já foi pavimentada, inaugurada, e agora vem a segunda etapa. Como é que está esse processo todo agora de licitação? Já há uma previsão de abertura dos envelopes, de quando que a obra, qual é a previsão de início, né, dessa obra que, na verdade, agora está bem adiantada. A terraplanagem está praticamente pronta, né? Agora é só a parte final para colocar a capa asfáltica. Como é que está a previsão de vocês em termos de licitação e início de obra? Primeiro, uma obra essencial, importantíssima também para o nosso desenvolvimento, até porque nós podemos chamar a região do Pinheiral como a região do agronegócio, né? Onde existem muitas empresas e muitos empregos diretos graças à iniciativa de produtores rurais arrojados que residem nessas imediações, que iniciaram corajosamente seus empreendimentos e que buscaram depois, é claro, com toda a razão, a infraestrutura necessária, como energia de boa qualidade, telefone e principalmente a pavimentação desta rodovia, a BRN, que é uma rodovia municipal, BRN 424, com 12,7 quilômetros de extensão, 6,5 já estão prontos, ou seja, estão pavimentados, já foram entregues pelo governador Raimundo Colombo, pelo vice Eduardo Moreira, por toda a equipe, e também com a presença do secretário Cobalcini, que nos dá toda a cobertura financeira, orçamentária, para que nós possamos realizar esta importantíssima obra. Liga, como você disse, Braço do Norte, a sede da cidade, aqui a sede do município, com a comunidade de Pinheiral, uma comunidade muito produtiva. Faltam 6,2, mas nem todos esses 6,2 estão faltando ainda, você frisou bem. A questão da terraplanagem está praticamente pronta também a questão das obras de arte, ou seja, bueiros, pequenos pontilhões, já foram feitos. Agora, nesta segunda etapa, faremos então a pavimentação, a pré-pavimento, que é toda a parte de base, e depois a pavimentação. A licitação está em andamento, várias empresas já estão interessadas em fazer esta obra e, principalmente, faremos a ordem de serviço assim que terminarmos a licitação, assim que abrirmos a licitação. Está prevista a abertura para o dia 17 de agosto. A partir daí teremos, é claro, mais alguns dias para as empresas se manifestarem e, em seguida, se ninguém entravar o processo, acreditamos que não vão entravar, nenhuma empresa vai entravar, nós faremos então a entrega da ordem de serviço, quem sabe também já com a presença do governador Raimundo Colombo, do vice Eduardo, aqui em Braço do Norte mais uma vez, para que possamos então terminar, quem sabe até no máximo março do ano que vem, esta obra importantíssima, entregar à nossa comunidade regional. Secretário, qual é o valor desta segunda etapa? Eu gostaria que o senhor repetisse para a gente, até porque eu pergunto o seguinte: nesta semana, alguns jornais aqui da região trouxeram a informação de que nenhuma empresa estaria interessada. No outro dia havia a correção, dizendo que muitas empresas, várias, já procuraram a secretaria para se inscrever e participar da licitação. Qual é o valor da obra e fala um pouco mais do interesse das empresas em executar esse projeto? São várias empresas, até naquele dia, inclusive, 14 empresas já haviam pelo menos acessado o site da SDR e buscado o edital. Então, isso quer dizer que existe interesse, sim, de muitas empresas. Passando isso, quer dizer, passando esse mal-entendido, esse equívoco, nós agora vamos abrir os envelopes no dia 17 e vamos buscar então saber quem é a vencedora. A partir daí, teremos alguns dias para a entrega da ordem de serviço e em seguida início das obras. O custo que está autorizado pelo governador, está orçado nestes últimos 6,2 quilômetros, são aproximadamente 5 milhões de reais. Até 5 milhões está autorizado. Não quer dizer que o custo será esse. Claro que vai depender da licitação. Já que estamos falando, para você de Araranguá, aí de Criciúma, já que estamos falando aqui de Braço do Norte e desta rodovia tão importante, a BRN, que liga o centro da cidade até a comunidade do Pinheiral, que é o distrito, a comunidade mais forte do município de Braço do Norte, muito forte na suinocultura, no gado leiteiro. Além disso, temos os frigoríficos, os laticínios. Claro, muito se buscou, muito se reivindicou a inclusão da Avenida Getúlio Vargas nesse projeto, que fica aqui dentro do perímetro urbano, dentro da cidade.
Nesta segunda etapa, nesse segundo projeto de pavimentação, para concluir este projeto, foi incluída a avenida ou não? Não, até foi porque possível? não é possível. Não é possível porque existia já um projeto ligado ao PROPAV Rural, Programa de Pavimentação de Rodovias Rurais, e nós não poderíamos incluir uma rodovia urbana, até porque o tribunal não aceitaria nós incluirmos, o Tribunal de Contas não aceitaria incluirmos uma rodovia nova num projeto já existente. Então, vamos terminar esse projeto primeiro, que são os 12,7 quilômetros, que é do perímetro urbano da cidade até a comunidade do Pinheiral. Quanto se refere a perímetro urbano, aí podemos apresentar, já existe inclusive, a Prefeitura já apresentou projetos, e já existe então uma reivindicação para uma outra etapa que seria a pavimentação da Getúlio Vargas. Esse seria um outro convênio, possivelmente feito com a Prefeitura Municipal para a pavimentação. Uma outra questão que eu quero frisar aqui é que nesses 12,7 quilômetros não há nenhuma participação financeira da Prefeitura, do município. Por quê? Porque na época em que iniciamos, em 2008, a Prefeitura se manifestou dizendo que não tinha condições de colocar a contrapartida de 30%, seria muito pesado para o município. O governador de então, o governador Luiz Henrique, que hoje é senador, nos determinou que fôssemos buscar alternativas. Aí buscamos a alternativa de a Câmara de Vereadores nos autorizar, através de um pedido do Executivo, autorizar investimentos no município sem contrapartida, e por ser uma rodovia municipal, ela fica com responsabilidade do Estado até o final da obra e volta para o município assim que a obra estiver pronta. Portanto, estaremos devolvendo ao município uma obra totalmente pronta, sem nenhuma contrapartida do município de Braço do Norte. Programa De Olho na Comunidade e de olho nas ações da Secretaria do Desenvolvimento Regional de Braço do Norte. E hoje, segunda-feira, estamos recebendo o secretário Gelson Luiz Padilha no programa De Olho na Comunidade, falando um pouco daquilo que a Secretaria está fazendo, executando, trabalhando durante este ano de 2012. Secretário, já falamos um pouco de tudo, já falamos de rodovia que liga São Martim a São Luís, Braço do Norte Pinheiral, falamos de educação, alguns projetos, algumas ações. Nós temos também uma outra rodovia tão importante, e isso interessa muito, não só aqui a região do Vale, mas a região sul-catarinense, é a ligação aqui da nossa região, ou a ligação da 101 Tubarão, com o Planalto Serrano, via Serra do Corvo Branco e Urubici. É uma rodovia importante e que está já saindo do papel. Em que situação, em que pé está esse projeto? O projeto está sendo terminado, né? A serra em si, ou seja, a Serra do Corvo Branco é um local muito difícil, né? E por isso houve uma demora na execução do projeto. E assim que estiver pronto, o governador Raimundo Colombo já anunciou que estará na região para o lançamento da obra, ou seja, para o edital de licitação para a pavimentação de mais de 40 quilômetros que ainda faltam, né? Entre Grão-Pará até próximo a Urubici. Este trecho inclui a Serra do Corvo Branco, a belíssima Serra do Corvo Branco, que será mais um ponto turístico, mais um atrativo importantíssimo para o desenvolvimento regional, porque à margem dela, tanto lá na região serrana como aqui na nossa região, serão instalados automaticamente com a pavimentação muitos empreendimentos turísticos e nós temos certeza absoluta que todos vão ganhar com isso. Está inclusa no BID 6, né, que é um programa de financiamento internacional, e estamos então já com os recursos assegurados através do governo do Estado. É para começar este ano? Deve começar esse ano. Esperamos que até o final do ano seja pelo menos lançada a licitação. A obra em si talvez ainda fique para o início de 2013. Qual é o valor estimado desse projeto, dessa obra? Mais de 40 milhões de reais, chegando a 50, eu acredito. Né? E a novidade, né, secretário, este ano, desta obra, é que a princípio, né, para você da região sul poder entender um pouco mais esta grande reivindicação desse projeto, é que a princípio seriam pavimentados o trecho entre a cidade de Grão-Pará até o distrito de Aiurê, que também fica em Grão-Pará, no pé da serra. E depois, num segundo momento, um segundo projeto, a pavimentação da serra em si. E o governo do estado anunciou agora recentemente que vai fazer a rodovia num único lote, ou seja, num único projeto, é isso? Exatamente, até por uma exigência do BID, né, que é o programa, o banco que financia, o Banco Interamericano, é que realmente tenha a segunda etapa da obra, a primeira já foi feita na região serrana, que a segunda seja num lote só. E por isso, então, demorou um pouquinho mais. Senão, já estaria
em andamento talvez este trecho entre Grão-Pará até Aiurê. Secretário, trocando de assunto, neste período eleitoral, como é que estão as ações internas da Secretaria? Eu acho que é um período que não se pode assinar convênios. O trabalho interno, o trabalho burocrático no dia a dia, nesse período eleitoral, como é que está acontecendo? É um período que a legislação nos amarra bastante em termos de ações. Nós tínhamos, inclusive, uma ação que chamava-se Ação Cidadania, né? Onde nós iríamos fazer todo um trabalho de mobilização social em municípios de menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e infelizmente foi suspenso em função também da legislação eleitoral. Vai ficar para depois da eleição. Mas os trabalhos estão normais. A saúde, por exemplo, está toda estruturada, né? Hoje não dependemos mais de Tubarão, praticamente 100% só de Braço do Norte. Todos os encaminhamentos de saúde são feitos pela Regional da Saúde em Braço do Norte. A educação, trabalhando muito na questão de qualificação dos professores, da requalificação, né? Enfim, muitas reuniões, muitas discussões internas para melhorar a gestão pública, a gestão em termos de gerências e assessores na Secretaria Regional. Essa é uma determinação do governador Raimundo Colombo, do vice Eduardo, no sentido de nós termos, então, um governo ainda mais eficiente para que sobre recursos para que possamos dar as contrapartidas necessárias para os 3,5 bilhões, quase 4 bilhões que serão investidos em Santa Catarina nos próximos 2 anos em obras, né, especialmente obras rodoviárias, mas também obras na área de saúde, na área de educação, enfim, em todos os setores. O sul do estado vai receber uma penitenciária, que não temos ainda, lá na região de Maruí, também faz parte do contexto regional. Já estamos aí praticamente pronto ao aeroporto regional de Jaguaruna, que será nosso também, de todos nós, tem recursos do governo do estado. O nosso novo hospital em Braço do Norte, o Hospital Santa Terezinha, já está começando também, vai exigir recursos do governo do estado. Tudo isso nós estamos trabalhando. As câmeras de vigilância, que já iniciamos no ano passado em parceria aí com a sociedade, com as prefeituras de São Ludgero e de Braço do Norte, serão ampliadas para os demais municípios da região também. Enfim, estamos trabalhando esses projetos, fazendo com que os deputados nos apoiem muito, né? Aqui, no nosso caso, o deputado José Ney Ascari, o deputado Dóia, o deputado Juarez, a deputada Ada, enfim, são deputados que estão presentes aqui no dia a dia e que nos apoiam no sentido de articular recursos. Num primeiro momento, o projeto, né, elaborado e apresentado ao Conselho Regional. Num segundo momento, a viabilização da descentralização orçamentária e financeira, que sem este nós não conseguimos realizar as obras e ações. E aí entra o trabalho efetivo e importante dos deputados estaduais, especialmente, mas também dos deputados federais. Programa De Olho na Comunidade, hoje recebendo o secretário do Desenvolvimento Regional de Braço do Norte. Estamos já caminhando para o final do programa, secretário. Muito se fala nesse momento eleitoral, muito se comenta na imprensa, nos bastidores da política, que o governo vai enxugar a máquina, que o governo vai cortar, que vai fechar a secretaria, Araranguá, Braço do Norte, Laguna, e que talvez fique só Tubarão ou Criciúma. O senhor que está no dia a dia, acompanhando as reuniões, né, do próprio governo, do colegiado, tivemos agora recentemente em Lages uma grande reunião do secretariado. Quando se fala em corte de gastos, né, o governo quer puxar um pouco mais o cinto, enxugar a máquina, enxugar um pouco mais os gastos. Se fala em corte, alguma vez o governador falou em cortar, em fechar alguma secretaria regional, no caso Araranguá, né, um abraço ao povo de Araranguá, Braço do Norte e também Laguna, ou não? Não, o governador Raimundo Colombo tem sido muito enfático na questão estrutural do governo, ou seja, as secretarias regionais, as setoriais, as empresas de economia mista, que são governo também, como Epagre, Cidasc, Casan e outras empresas, todas elas estão passando por uma avaliação rigorosíssima. Ou seja, nós da regional temos esta consciência também. Estamos sendo avaliados de uma forma muito rigorosa e se não formos produtivos, não para o governo, não para os partidos que estão governando, mas para a sociedade, estamos correndo o risco de sermos extintos, né? Não só as regionais, todos os setores do governo estão passando por este momento. Se bate mais nas regionais porque talvez sejam as mais jovens, as mais novas estruturas criadas, mas existem estruturas antigas no governo que possivelmente serão não fechadas somente, mas serão
fundidas, por exemplo, duas ou três empresas. Não vou dizer nomes aqui porque é uma questão muito do grupo que está estudando isso no governo. Mas é possível que haja uma grande remodelação na virada do ano em todo o governo do Estado. Isso todos nós estamos preparados. Quem não for produtivo, quem não for bom para a sociedade, e a sociedade terá que se manifestar em algum momento, né? Então a sociedade de Araranguá, de Braço Norte e Laguna terá que se manifestar. Se as suas secretarias regionais não estiverem funcionando, feche-as. A própria sociedade tem que pedir para fechar. Agora, se estiverem funcionando, lutem por elas. Lutem por elas, porque se nós perdermos, na minha avaliação, e eu sou suspeito, eu sou secretário há 5 anos, eu sou suspeito em falar. Se nós perdermos a estrutura que conquistamos com muitas dificuldades, eu lembro quando foi criada a Secretaria de Braço Norte, existiam pessoas, inclusive de Braço Norte, que tinham dúvidas se ela era positiva ou negativa, se era um cabide de emprego ou era para produzir. E nós aqui estamos provando que ela foi positiva. É claro que a sociedade que tem que ter a última palavra. Se a sociedade quiser, na nossa avaliação, tem que fechar. Não só Secretaria Regional. Tem que fechar também secretarias municipais que não funcionem, tem que fechar também ministérios que não estejam funcionando, enfim, secretarias setoriais e estas outras que eu disse, as empresas também de economia mista, que às vezes estão fazendo o mesmo trabalho, 2, 3 ou 4 fazendo o mesmo trabalho com os recursos da sociedade, da população, dos impostos que nós pagamos. Então eu não tenho dúvida, e o governador está no caminho certo. O que ele tem enfatizado é o seguinte, para nós regionais, por 3 oportunidades nessas reuniões do colegiado. Não vou fechar nenhuma regional, desde que esteja funcionando bem, esteja trabalhando, esteja produzindo e a sociedade queira. Se a sociedade pedir, vou fechar, claro. Se a sociedade pedir, o governador está muito maduro para fazer as mudanças necessárias. E eu acredito, não estou aqui falando em nome do governador, porque ele não falou isso que eu vou afirmar agora. Mas eu acredito que na virada do ano, claro, na sua metade de governo, ou seja, na primeira metade sendo passada, o governador fará algumas mudanças e essas mudanças poderão atingir, sim, as regionais também. Muito bem. Secretário, muito obrigado. Volte sempre, precisando, estamos aí sempre de canal aberto aí para as ações, para os trabalhos de vocês da Secretaria Regional. Muito obrigado. Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade que vocês nos dão. Parabéns, Braço do Norte, parabéns a vocês que vieram para Braço do Norte, você, Israel, toda a sua equipe, pela coragem, né, de desbravar uma nova região, trazer este meio de comunicação, que é a televisão, importantíssimo, também no contexto do desenvolvimento, para a nossa região. Parabéns a todos e parabéns a Araranguá, que nos dá o prazer também da parceria aqui com o Braço Norte e toda a região. Muito obrigado, secretário Gelson Luiz Padilha. Estamos indo embora. Voltamos na próxima quarta-feira com mais um programa de Olho na Comunidade. Hoje falamos de rodeio crioulo internacional, que vai acontecer este ano em Braço do Norte, também sobre as ações, um pouco daquilo que a Secretaria Regional vem realizando na região do Vale do Braço do Norte. Um forte abraço, uma ótima semana. Eu volto na quarta-feira a partir das 19 horas. Um abraço e até lá.